Olá pessoal, nós vamos começar a nossa primeira atividade experimental, medidas e incertezas. Então nessa atividade nós vamos precisar ter em mão o roteiro experimental, um caderno de laboratório para que você possa anotar as suas medidas, os objetos que serão medidos. Nós temos aqui 2 cilindros, um de cobre e outro de alumínio, um outro cilindro mais baixo, de menor altura, de latão, e uma esfera de aço. Para isso, nós temos como instrumentos de medida 2 réguas, uma régua milimetrada e uma régua centimetrada e um paquímetro para as medidas com maior precisão. E também uma balança para que a gente possa medir a massa dos nossos objetos e calcular a densidade. Ok? Para a primeira parte, nós vamos medir o comprimento da mesa usando um padrão muito conhecido por nós, que é o palmo da minha mão, no caso. Vamos tentar medir o comprimento dessa mesa utilizando esse padrão que é o palmo da mão do professor Rosivaldo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e meio. Portanto, essa é a medida do comprimento da mesa, 5,5 palmos, mais ou menos a incerteza da medida. Essa incerteza da medida, com base nos seus conhecimentos e no instrumento de medida que foi utilizado, que foi o palmo da mão do professor, você vai estimar essa incerteza e descrevê-la em teu relatório. Além disso, você deve comentar se o palmo é um instrumento bom, adequado para realizar essa medida. E em quais circunstâncias seria aceitável utilizar o palmo para realizar uma medida. Portanto, agora, utilizando uma trena, nós vamos realizar a medida direta do tamanho da aresta da mesa. Temos aqui 1,19 centímetros, 8, ou seja, 119 centímetros, 119,8 centímetros. Portanto, novamente, com base no instrumento de medida que nós utilizamos, foi uma trena centimetrada, vocês devem estimar qual foi a incerteza dessa medida. Portanto, temos que 119,8 centímetros equivalem a 5 palmos e meio. Então, agora sabemos que o tamanho da mesa, que é 119,8 centímetros, equivale a 5 palmos e meio. Com esse dado, nós vamos poder calcular a medida de 1 palmo em centímetros, com a sua respectiva incerteza. Então, pessoal, agora nós vamos abandonar o palmo como instrumento de medida, porque nós sabemos que as mãos não podem servir como um padrão para comparar as medidas que eu realizo aqui nessa bancada e as medidas que você realiza na tua casa. Afinal de contas, nós não temos mãos com tamanhos iguais. Por isso que são utilizados padrões como o metro, que é um padrão internacional de medida. Então, vamos agora analisar as medidas de objetos como esse cilindro, que é um cilindro de cobre. Nós temos outros aqui, cilindro de alumínio e esferas, né?
E para isso, vamos inicialmente utilizar esses instrumentos. Uma régua milimetrada e uma régua decimetrada. Então, essa régua aqui particularmente, cada menor parte dela tem 10 centímetros, então 0,1 metro. Essa outra régua aqui, a menor parte tem 1 milímetro. Então, quando nós poderíamos utilizar uma régua como essa? Essa régua aqui, nós poderíamos usar em situações semelhantes a que a gente usaria para medir uma coisa utilizando o palmo, por exemplo. Só que ela tem uma menor medida, é menor do que o palmo, já que eu estimei o palmo aqui em aproximadamente 21 centímetros. Então, com essa régua, você poderia medir objetos grandes, né? Porém, você teria uma precisão aí um pouco baixa, porque a menor medida dela é 10 centímetros, certo? Então, para você refletir, seria adequado medir o tamanho, o comprimento, ou melhor, a altura do cilindro, se a gente pegar ele nessa perspectiva, utilizando uma régua como essa. Então, aqui a gente conseguiria estimar em mais ou menos 5 centímetros o tamanho desse cilindro. Mas qual seria a incerteza dessa medida? É uma medida que é confiável? Avalie e considerem isso. Para a gente ter uma maior precisão, obviamente, vamos fazer a medida das dimensões do cilindro usando uma régua milimetrada. Observe que para realizar essa medida, eu estou atrás da câmera, então esse é o meu olhar para a medida, para que a gente tenha uma maior precisão na leitura e evite o erro da paralaxe, que é aquele erro de você olhar a medida assim, né, formando um ângulo. E isso causa erros de leitura, que é um erro devido à ação do instrumentador, certo? Então aqui particularmente eu estou medindo uma altura desse cilindro de 4,9 centímetros. Então agora nós vamos medir o diâmetro do cilindro, uma medida direta. Lembrando que o raio é uma medida indireta, vou ter que dividir o diâmetro por 2. Então aqui nós temos 1,8 centímetros. Um detalhe importante é que, como nós vamos medir a densidade da amostra, é importante que a gente calcule o volume desse orifício, para que a gente possa descontar do volume total. Esse orifício tem a mesma profundidade do diâmetro, porém a largura dele é de aproximadamente meio centímetro. Lembrando, pessoal, que essas medidas serão realizadas pelo menos umas 6 vezes. Os dados serão disponibilizados para vocês que vocês obtenham os melhores valores de cada uma das medidas a partir das médias. E então, aplicando a teoria de erros, obter os desvios para a medida do tamanho das dimensões do cilindro. O mesmo procedimento deve ser realizado para o cilindro de alumínio. Agora nós vamos medir o volume da esfera de aço. Observe que para medir o diâmetro da esfera de aço desse tamanho, por exemplo, utilizando uma régua desse tipo, é completamente inviável, né? Se você realizar uma medida aqui, você pode estimar um valor comparado, mas a incerteza ela vai ser muito grande. E é um instrumento completamente inadequado para a realização dessa medida. A gente pode melhorar isso utilizando
uma régua milimetrada. Observe que mesmo com a régua milimetrada, é difícil você ter uma boa visualização de onde começa e onde termina a esfera. Então, esse problema de medida já gera uma dificuldade de obter um bom resultado. Além disso, a esfera, pelo seu formato, claro, não tem um equilíbrio estável. Isso dificulta a medida. Então aqui eu estou medindo o valor de aproximadamente 1,7 centímetros. Então, pessoal, para fim de comparação, nós vamos agora realizar as medidas das dimensões desses objetos, do cilindro e da esfera, utilizando o paquímetro. O paquímetro, ele dá várias possibilidades de medida. A gente pode medir ele usando essas orelhas maiores para fazer as medidas externas desse tipo. Então você trava ele aqui, e realiza a leitura, sempre nessa posição, para a gente não ter erro devido à paralaxe. Aqui você tem uma trava para evitar que ele se mova e gere erros. Aqui eu vou destravar e mostrar também como pode ser feita a medida usando essas orelhas para fazer medidas internas, por exemplo. Posso puxar aqui até o limite e fazer o travamento. Pronto. Então eu vou ter a medida. Certo? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que é feita a leitura. Outra forma de medir é utilizando essa vareta de profundidade. Então eu coloco essa vareta, observe que ela perpassa o cilindro. Então se eu empurro aqui para baixo, com a altura dessa vareta eu consigo também fazer medidas e a leitura poderá ser feita aqui de uma forma semelhante como foi feita anteriormente. Então vamos lá. Como é feita a leitura da medida de um paquímetro? Então nós temos essa escala maior, que está em milímetros, 10, 20, 30, 40, 50, 60 milímetros e assim por diante. Essa primeira medida vai ser feita com base no zero do paquímetro. Então aqui, por exemplo, eu tenho 10, 15 e antes do 20 eu tenho aqui 19. Eu estou lendo 19 milímetros. Porém, o paquímetro ele mede até 0,05 milímetros. Como é que eu faço a leitura? Para isso eu tenho que usar essa outra parte do paquímetro que é chamada de vernier. Eu tenho que observar entre 0 e 10 qual é o primeiro tracinho que coincide exatamente com um dos tracinhos de cima. Para mim, isso acontece entre o 2 e o 3. Portanto, eu tenho uma medida de 19,25 milímetros. Outra leitura. Vamos travar ele aqui, nesse valor, e verificar. O zero está... aqui, isso aqui seria 5, 6, 7, 7. Está entre o 7 e o 8. Então, nós temos 7 milímetros inicialmente. Agora, observando o vernier, eu tenho para mim que ele coincide exatamente no 7 seguinte. Então, eu tenho 7,70 milímetros.
Portanto, pessoal, como sugerido no roteiro, cada dimensão deve ser medida 6 vezes para que a gente possa ter uma média e estimar a melhor medida. Então, nós medimos com a régua e com o paquímetro e montamos essas tabelas aqui. Com a altura, em H, o diâmetro maior do cilindro e o diâmetro menor, que se refere ao orifício. Fizemos isso para o cilindro de cobre e para o cilindro de alumínio. Vamos fazer somente com esse. E agora ainda me resta medir o diâmetro da esfera com o paquímetro. Mas todos esses dados serão disponibilizados para vocês. Então, pessoal, para realizar as medidas agora da massa dos objetos, nós vamos precisar usar uma balança. Essa é a balança que nós temos disponível. E uma coisa interessante sobre essa balança é que ela permite a sua calibração. Inicialmente, ela está com a bandeja limpa, vazia, e todos os marcadores estão centralizados no zero. Isso significa que o marcador dela deveria estar perfeitamente alinhado. Ele não está exatamente alinhado, a calibração está razoável, mas tem um pequeno desvio que pode ser corrigido. Se a gente medir assim, todas as medidas elas vão ter um erro sistemático, pequeno, mas que vai interferir em todas as medidas de massa, porque a balança ela tem uma descalibração. Isso é um exemplo clássico de erro sistemático devido a um problema de calibração do instrumento. Então, para calibrar, a gente tem essa pecinha aqui, a gente regula ela, colocando ela para frente ou para trás, fazendo a balança encontrar o ponto de equilíbrio exato. Então, pessoal, eu fiz aqui um ajuste e essa foi a melhor calibração que eu consegui obter. Então, agora vamos partir para as medidas com a nossa balança. Então, vamos lá. Para realizar uma medida com essa balança, nós colocamos aqui a amostra no centro da balança. A balança está em uma superfície plana e equilibrada. Então, a primeira etapa é verificar na escala aqui de 100 se a amostra tem, por exemplo, mais do que 100 gramas. Então, colocando em 100 gramas, vemos que é menos do que 100. Vamos voltar aqui para o zero e vamos seguir com a escala de 10 gramas. Vou colocar aqui 80 gramas, por exemplo. Se nota que 80 é muito, né? Então, reduzir 60, 50, 40, mais do que 30 e menos do que 40. Então, vamos repousar essa pecinha aqui em 30. Então, já sabemos que a nossa medida está entre 30 e 40 gramas. Para verificarmos a diferença, partimos para essa escala menor. Suavemente aqui. 35, 36, 37. Ela é uma balança bastante sensível. Então observe que ela mede até 0,1 grama. Então, eu estou medindo aqui 37,1 grama. Essa é a minha medida final.